Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, depois de todos esses... toda essa parte filosófica, passar para a teologia do corpo em si, né? O que é importante lembrar, né, de tudo aquilo que a gente viu em filosofia, é basicamente a primazia da experiência, da centralidade do homem e da sua autonomia, né? E da sua dignidade que está na sua semelhança a Deus, né? Que se dá pela relacionabilidade, pelo fato de que ele se relaciona, de que ele vai de encontro ao outro, sem o qual ele tem um vazio terrível. Então, para o sistema filosófico, né, de João Paulo II, o homem é um ser relacionável e não racional. Relacionável, essa relacionabilidade é aquilo que faz com que ele seja semelhante a Deus. Ele tem uma dignidade intrínseca que ele não pode perder, porque não é... essa dignidade advém da sua relacionabilidade. Ele precisa do outro, sem o qual ele tem um vazio terrível. E o homem moderno é um ser, é alguém que está fechado no subjetivismo. Então, o princípio do conhecimento estará na experiência. Basicamente, isso que a gente precisa para compreender a teologia do corpo. Então, são 133 audiências, né, de 79 a 84, sobre o amor humano com uma chave de interpretação teológica, que é a exegese da criação do homem no Gênesis. Então, ele, como a gente viu lá no segundo slide, ele busca criar uma abordagem da sexualidade para o homem moderno, que transmita uma moral e que resolva todos esses problemas da sexualidade humana moderna. Então, ele vai utilizar uma abordagem filosófica e teológica moderna, basicamente fenomenológica e personalista. Então, a base, né, vai ser essa interpessoalidade como semelhança do homem com Deus. O homem é um ser que se relaciona com o outro, assim como as pessoas da Trindade se relacionam entre elas. Então, essa citação aqui de João Paulo II, né? O homem veio a ser a imagem e semelhança de Deus, não apenas através da própria humanidade, mas também através da comunhão das pessoas que o homem e a mulher formam desde o início. A função da imagem é de refletir quem é o modelo, a de reproduzir o próprio protótipo. O homem vem a ser a imagem de Deus não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Ele, com efeito, é desde o princípio não somente a imagem na qual se reflete a solidão de uma pessoa que rege o mundo, mas também, essencialmente, a imagem de uma inescrutável comunhão divina de pessoas. Então, o homem é semelhante a Deus não sozinho, não no fato de que ele é um ser racional,
não pela sua alma, mas pelo seu corpo, enquanto ele se relaciona com o próximo, na relação de Adão com Eva. Ele usa uma abordagem fenomenológica da experiência do sujeito, imagem de Deus, para dar um sentido teológico ao amor e à sexualidade humana. Então ele busca, a partir da experiência do homem que se relaciona com o próximo, dar um sentido teológico ao amor e à sexualidade humana. Aqui já dá para dar um spoiler, no sentido em que você está dando um sentido sobrenatural a algo natural. Então, ele busca fundar um sistema moral objetivo, que em si mesmo toque o homem moderno em sua experiência subjetiva. Então, ele busca dar normas de conduta objetivas, as normas, transmitir a moral católica, mas de forma que ela seja transmitida por meio da experiência subjetiva do homem. E aqui temos um ponto da fenomenologia. E esse sistema não é imposto por uma autoridade externa. Então, não quer simplesmente dizer, Deus fez assim, pronto, acabou, vocês têm que obedecer. Mas ele quer que essa adoção desse princípio moral advenha da experiência pessoal, subjetiva do homem. E aí que nós temos o personalismo, com a autonomia do sujeito. O homem deve ter uma experiência que faça com que ele veja, não, é assim que tem que agir. Essa norma moral deve decorrer da própria experiência subjetiva do homem. Os princípios foram expostos na audiência de 5 de setembro de 79. Faz tempo já. Então, justamente essa chave de interpretação que vem do Gênesis, da criação do homem e da mulher. Então, ele mostra nessa audiência Adão como pessoa, em sua subjetividade, em sua relacionabilidade. Quando Adão foi criado, ele estava sozinho. Ele se viu sozinho entre os animais e viu que faltava algo muito importante para ele. Então, justamente, o homem sozinho que vê que falta algo que é da essência dele. E a partir daí criada a Eva com que supre essa necessidade que ele tem do outro e que com quem ele se relaciona. E assim o homem é constituído pessoa enquanto imagem de Deus em sua doação mútua, em sua subjetividade, em sua relacionabilidade. O homem é constituído como pessoa na criação, como sozinho, e que é complementada pela criação da mulher. Então, uma teologia do corpo. Então, o estabelecimento do homem como pessoa, a imagem de Deus, depende de sua estrutura física. A semelhança com Deus se encontra no corpo dele, e não na sua alma, não na sua natureza racional, no seu corpo. A consciência do homem de que ele está sozinho entre os outros animais e o fato de que ele somente descobre seu verdadeiro eu em uma sincera doação de si mesmo, se estabelece na percepção do seu corpo. Primeiro o seu corpo e depois o corpo da mulher. Da mesma forma, é pelo seu corpo que ele é estabelecido como imagem de Deus. Desde o princípio, a teologia do corpo está ligada com a criação do homem na imagem de Deus. Então, a teologia do corpo estabelece, diferente
do Catecismo de São Pio X, Catecismo de Trento, do Catecismo Romano, é que a semelhança com Deus se faz no corpo e não na alma racional. E justamente essa percepção de que ele está sozinho e de que ele necessita do outro se dá pela experiência que ele tem no corpo dele. Por isso, teologia do corpo. E aqui nós temos um negócio estranho, realmente estranho. A criação do homem é gradual e é completa pelo conhecimento do homem e por sua ação. Desde que ocorreu no princípio essa percepção da mulher como osso dos meus ossos, confirma o processo de individuação do homem no mundo. O homem só teria uma personalidade humana, uma pessoa humana, a partir do momento em que tem a criação da mulher. Seria uma criação gradual, em que ele percebe, nossa, eu estou sozinho, eu preciso de alguém. Daí, nossa, tem alguém, pronto. Agora, ele concluiu o seu processo de individuação e, em seguida, e assim, tem uma pessoa. Para São Tomás, esse processo de individuação é sem sentido. O homem singular existe desde que é um corpo, matéria, animado por uma alma racional, forma. A partir do momento em que tem um corpo e tem uma alma, você tem uma substância individual que pensa, de natureza racional, uma coisa que pensa. Pronto, é uma pessoa, é um ser humano, é um homem. Personalidade é inseparável de individualidade. Você não pode ter uma pessoa que não tenha sido individuada. Então, a humanidade, em abstrato, não é uma pessoa. Então, uma substância individual de natureza racional. Tem que ter esse processo. Então, não tem como ter uma pessoa que não seja individual ou ter uma individuação que não seja uma pessoa. Não tem como ter um homem com corpo e alma que não seja uma pessoa, que não tenha ainda não seja ainda um indivíduo. Então, diferentemente da filosofia atomista que afirma que conhecemos a realidade pela abstração, para a fenomenologia de João Paulo II, o homem só pode se conhecer verdadeiramente pela experiência subjetiva. Justamente, o conhecimento, para São Tomás, vem da abstração. Nós temos aqui um sino, que a gente já viu sobre ele na aula passada. Então, ele tem uma matéria. Então, ele tem uma matéria e ele tem uma forma. A matéria faz com que ele seja esse sino. E a forma que faz com que ele seja um sino. Então, nós temos, por exemplo, cadeira. Normalmente, cadeira é mais simples. Sempre a gente usa cadeira para dar exemplo de matéria e forma. A matéria é tudo aquilo que constitui essa cadeira específica. Ou essa mesa específica. Que faz com que é o princípio de individuação. Que faz com que essa mesa seja essa mesa. Agora, a forma faz com que a mesa seja uma mesa. É a meseidade da mesa, a cadeiridade da cadeira, a sineidade do sino. A forma não é o formato. A forma é um princípio que faz com que o sino seja um sino. E é isso que eu conheço do sino. Não conheço do sino a matéria dele. Não, eu vejo que eu abstraio o conceito de sino. Quando se pensa um sino, se pode imaginar um sino em particular, mas só o conceito de sino já te dá a ideia de sino, de cadeira e de mesa. Então, por meio dos sentidos,
eu recebo o formato, a cor, o cheiro, o barulho. Vocês perceberam o barulho muito bem. E tudo aquilo que eu posso receber do sino pelos sentidos. E a partir daí o meu intelecto vai fazer uma abstração e vai dizer, isso daí é um sino. Eu tenho a ideia, o conceito de sino no meu intelecto. Isso é a epistemologia tomista, como que ocorre o conhecimento. Para Kant seria o contrário. Eu já teria um conceito de sino, uma categoria de sino no meu intelecto, e eu iria fazer com que a realidade, a partir dos fenômenos que eu recebi, eu iria estabelecer o sino a partir do meu intelecto. É o sentido inverso. Para João Paulo II, é o meio termo. É a experiência subjetiva do sino, que vai me permitir conhecer esses fenômenos que não têm relação com a realidade concreta. A partir da abstração do conceito de em São Tomás, a abstração faz com que a gente estruture, tenha uma hierarquia, porque a gente vai ver causas, efeitos, vai ver analogia. Por exemplo, vai ver que tem mais vida no homem do que numa bactéria. Que o homem é superior à bactéria. Que o homem participa mais, que existe uma superioridade com relação à razão no homem e sobre os animais. Então vai dar uma hierarquia dos seres, hierarquia das causas. Para a fenomenologia, toda percepção está no mesmo nível. Tudo está no mesmo nível porque tudo é experiência. Isso vai fazer que, por exemplo, para São Tomás, a alma é superior ao corpo. A alma é superior ao corpo. A alma é racional e imortal. Existe a alma que dá a forma, que faz com que o homem seja homem. A alma que é espiritual e racional e nos faz semelhantes a Deus. Então, há uma superioridade da alma ao corpo. E aí, como eu já falei, Catecismo de São Pio X, vocês podem ver, Catecismo Romano, a gente é semelhante a Deus pela alma. Porque a alma é espiritual, a alma é imortal e é racional. A gente não é semelhante a Deus pelo corpo. No entanto, para João Paulo II, não existe a alma não é superior ao corpo, existe uma complementaridade corpo-vida. Está na audiência de 14 de setembro de 79. Na concepção dos antigos livros da Bíblia, a oposição dualista corpo-alma não aparece. Como nós já apontamos, nós preferimos falar de combinação complementar corpo-vida. O corpo é a expressão da personalidade do homem. Então, isso aqui é muito importante, porque a gente não vê mais na teologia do corpo o homem como imagem de Deus pela sua natureza racional. Essa imagem de Deus no homem é uma experiência que deve ser vivida. Não é um atributo do homem. Não é uma parte da essência do homem, mas é uma experiência que deve ser vivida e não uma constatação de uma analogia. Então, na analogia, nós temos algo que é semelhante e algo que é diferente. Então, Deus tem a vida perfeita em si mesma. Nós temos já a vida, mas não da mesma forma que em Deus. E a vida na alface é muito menor do que no homem e menor do que em Deus. Existe uma analogia. Agora, nós não vamos ter aqui uma analogia
da imagem de Deus. Nós vamos ter uma manifestação de Deus no corpo do homem. E essa manifestação é uma experiência que deve ser vivida e não um atributo. Essa experiência constitui uma verdadeira imagem de Deus. E o conhecimento dessa imagem no ato conjugal constitui um conhecimento da natureza divina, uma expressão do conhecimento de Deus para si mesmos e para o mundo. De forma que a linguagem do corpo se torna a profecia do corpo. Isso daqui é tenso. Porque nós já pulamos aqui, a gente vai passar a tratar do ato conjugal mesmo, o ato sexual, que é o objeto próprio, né, dessas catequeses. Então, aqui nós não estamos falando de uma analogia em que tem algo semelhante e algo distinto. Não estamos falando de uma participação imperfeita da vida divina. Nós estamos falando aqui de uma verdadeira imagem de Deus. Quase que uma nova revelação, porque quando a gente fala em profecia, manifestação de Deus, é o que vem à mente de um católico normal. Então, uma verdadeira imagem de Deus, o conhecimento dessa imagem no ato conjugal constitui um conhecimento da natureza divina. Porque justamente, como foi abordado antes, né, se trata de uma manifestação de um atributo divino, que seria a relacionabilidade. Normalmente, quando a gente trata da imagem de Deus, a gente vai tratar novamente isso depois, a gente trata de uma imagem perfeita, mas aqui é um verdadeiro conhecimento da natureza divina, como se Deus estivesse manifestando. Um conhecimento de Deus para si mesmo e para o mundo, de forma que é uma profecia, a linguagem do corpo se torna uma profecia do corpo. Então, se torna uma manifestação de Deus para o mundo, como que uma profecia. Então, a relacionabilidade encontra-se na essência do homem. Deus não criou o homem como um solitário. Desde o princípio, homem e mulher, Ele os criou. A companhia deles produz a forma primária da comunhão interpessoal. Uma vez que, desde a sua natureza íntima, o homem é um ser social e, a menos que ele se relacione a si mesmo com os outros, ele não pode nem viver, nem desenvolver o seu potencial. Então, para João Paulo II, homem e mulher são criados à imagem de Deus pela sua doação mútua. Enquanto que para São Tomás, ambos têm uma natureza racional. Isso aqui, justamente, poderia ser uma objeção, mas, padre, se eu a relacionabilidade, se ela não está na essência do homem, então o homem não é um ser social, como ensina Aristóteles? Sim, ele é um ser social, um animal político, porque ele é um ser racional e que ele não pode sobreviver, ele não pode suprir todas as suas necessidades, então ele precisa do outro. E como ele é um ser racional, e ele sabe disso, ele se associa aos demais para suprir as suas necessidades. Assim que como para... mas isso advém da natureza racional. Porque ele sabe aquilo que... Ele conhece o seu fim e se dirige a ele e utiliza os meios proporcionais para atingir esse fim. Então, isso decorre da sua natureza racional. Da mesma forma que a própria complementaridade
homem e mulher, a gente vai ver, não é em vista a doação mútua, mas em vista a natureza do homem para a procriação. Então, o homem e a mulher se diferenciam pelos seus aparelhos reprodutivos. Isso é muito óbvio, não para o auxílio mútuo, mas antes de tudo para cumprir a função desses aparelhos reprodutivos, que é a reprodução. Então está aí justamente a gente já vai vendo aí deixar de lado a natureza em favor da experiência. Negligenciar a natureza. Para João Paulo II, homem e mulher são criados à imagem de Deus pela sua doação mútua, pela sua relacionabilidade, enquanto que para São Tomás, ambos são criados à imagem de Deus pela sua natureza racional. Então, essa relacionabilidade encontra-se na essência do homem. Se ele não se relaciona, ele possui em si mesmo um vazio angustiante. E ao dom de si mesmo, o ir ao encontro do outro que faz do homem imagem de Deus. E assim o amor conjugal é a expressão máxima desse dom de si mútuo e imagem da Trindade. Assim, o ato conjugal é santo e santificador, como que um sacramento da Trindade. Isso é muito complicado. Primeiro porque tem esse como que, né? O que quer dizer como que? Então, é ou não é? Então, justamente, é evidente que é um sacramento no sentido impróprio, não no sentido próprio de um sinal eficaz da graça, mas no sentido em que ele revela algo da Trindade, por si mesmo, o ato natural. E por si mesmo, como um ato natural, ele seria o sacramento da Trindade, ele seria santo e santificador. Certos autores, como Christopher Wester, chegam ao ponto, né, de afirmar que é um ato tão santo que poderia ser feito em cima do altar. Isso é algo que choca, e chocou muitos padres americanos há alguns anos atrás, e depois ele tirou umas férias, ficou alguns anos aí sem produzir nada, e depois voltou. Mas evidentemente que isso é um absurdo, e a gente vai ver por quê. E aí nós temos uma inversão dos símbolos do matrimônio, não sei se já perceberam. O fim primário do matrimônio, para o qual ele foi instituído, e decorre da natureza humana, é a procriação, ter filhos. E, inclusive, um decreto da Santa Sé de março de 1944 coloca a questão: alguém pode admitir a doutrina que certos autores modernos que negam a procriação e a educação da criança como fim primário do matrimônio, ou ensinar que os fins secundários, né, auxílio mútuo, remédio à concupiscência, não estão essencialmente subordinados ao primeiro fim, mas têm um valor igual ou independente desse? Então, esse decreto do Santo Ofício, aprovado pelo Papa, diz, não, essa doutrina não pode ser admitida. Então, você não pode inverter os fins do matrimônio. O fim primário é a procriação e os fins secundários estão subordinados a esse fim primário. No entanto, como a gente vê aqui, nós temos o apoio mútuo dos esposos, nessa linguagem personalista, a doação mútua, como o fim primeiro e maior, de longe. Afinal, a doação mútua é o que constitui o homem como homem no mundo. E que o ato conjugal, antes de tudo, tem como manifestar no amor dos esposos um sacramento da Trindade. Então, coloca o fim secundário, que é o auxílio mútuo, o amor conjugal, bem acima do fim primário. Isso vai ter consequências.
Então, vamos passar para os princípios, né, da teologia do corpo. Então, questão do amor conjugal. E quando se fala em amor conjugal, se fala justamente no ato conjugal. Então, o ato conjugal consiste na doação mútua, total e recíproca dos esposos. Isso daí é o fundamento da teologia do corpo, que foi expresso na audiência de 14 de novembro de 79. Consiste numa doação mútua, total e recíproca. E, bom, se a gente colocar isso na doutrina católica, é falso por 3 razões. Por uma razão metafísica. Primeiro, porque a pessoa humana é incomunicável. Você não pode se comunicar inteiramente ao outro. Isso não é possível no sentido metafísico. Você é você, você não pode se dar. Fazer com que o outro seja você. Isso daqui é um pouco... Parece que é meio que uma piada, mas, bom, faz parte da análise. Fisicamente também não dá. Porque, se a gente for analisar do ponto de vista natural, o ato conjugal, não cabe aqui falar como que funciona, mas não é uma doação total, mútua e recíproca. É o ato que contém em sua essência a geração e o recebimento de prazer, com a finalidade, a procriação. Essa é a finalidade própria do ato conjugal. E também moralmente, porque um amor de doação total, afinal, aqui a gente está falando de doação mútua total e recíproca. Um amor de doação total, o amor de caridade, que não é um amor dividido, mas um amor total que se dá, prescrito tão somente a Deus e não ao próximo. Amar ao próximo de forma total seria idolatria. Mas por que ele fala isso? Está delirando? Não. Está fazendo uma análise personalista, baseada, fundamentada não na natureza, mas na experiência. E isso justamente faz com que essa definição do ato conjugal se afaste triplamente, né, do que sempre se ensinou. No Teologia do Corpo para Iniciantes, Theology of the Body for Beginners, do Christopher West, baseando-se na audiência de 30 de janeiro de 80, ele fala, que o Papa fala da redenção do corpo pela graça. Ele vai justamente falar que seria pela graça se viveria o amor conjugal como os homens antes do pecado original. O Christopher West fala que a graça permite o homem e a mulher viver numa doação de si mesmo mútua e sincera. Como no início o homem e a mulher viviam com a infusão da graça e antes do pecado. Assim, através dessa graça, o Santo Espírito impregna os desejos sexuais com tudo aquilo que é nobre e bonito, belo, com aquele valor supremo que é o amor. Então aqui a gente pode lembrar aí da filosofia dos valores do Max Scheler. E, continuando, né, citação, da mesma forma, a pureza nos permite perceber
o corpo humano, o nosso e os dos nossos próximos, como templo do Espírito Santo, em uma manifestação da beleza própria de Deus. Então, tem uma sugestão de que a graça permite aos esposos de todo cristão viver um dom total e sincero de si mesmo, como o primeiro homem e a primeira mulher antes do pecado original. E é que a graça impregna o ato conjugal daquilo que é mais belo e nobre, não havendo uma desvirtuação pelo pecado. E aqui cabe falar que é impossível para o homem retornar ao estado de inocência primitiva antes do pecado original. Não dá. O pecado original feriu a natureza humana e de forma que a gente tem a concupiscência. A gente tem as feridas do pecado original, que faz com que a gente tenha uma dificuldade em fazer o bem, facilidade em fazer o mal, dificuldade em conhecer a verdade e a concupiscência, que é a tendência à busca do prazer sensível desordenado. A gente não pega a concupiscência, a graça não vem em nós e pega a concupiscência e joga fora. E aqui todo mundo nota que vai lá, se confessa, e a confissão não impede vocês de pecar de novo. Por isso que a gente vai na confissão com frequência. Assim, se a questão é falar de experiência, todo mundo percebe isso. Que não é fácil combater a tentação e viver a virtude. É um combate. E aqui se insinua que a graça seria o suficiente para que a gente tivesse uma isenção da concupiscência. A concupiscência está sempre presente, quer queira, quer não. A questão é lutar contra ela. Então, uma séria negligência da concupiscência na vida espiritual. Um outro princípio que é abordado é a significação nupcial do corpo. Citação. A significação nupcial do corpo é a capacidade do corpo de exprimir o amor. Aquele amor, precisamente, por meio do qual a pessoa se torna um dom de si mesmo ao outro. O significado nupcial do corpo é o fato de que ele exprime um amor total de autodoação. O Papa continua. Por meio dessa doação, o corpo completa, atinge o próprio significado do seu ser e de sua existência. Então, essa significação, a expressão do amor de autodoação é o elemento fundamental da existência do homem no mundo. O homem está no mundo para se doar a si mesmo por um amor de autodoação. Então está dando uma finalidade nova e natural para o homem. A teologia católica sempre ensinou que existe uma dupla finalidade. O homem tem um fim natural e um fim sobrenatural. O fim natural é a contemplação da verdade, porque é o fim proporcional à sua natureza de um ser de animal racional. A gente tem um intelecto e a finalidade do intelecto é descobrir a verdade das coisas. Como eu falei, nossa, um sino, um copo de água, um celular, papel. Isso é descobrir a verdade das coisas. É essa a finalidade do intelecto. Então,
do ponto de vista natural, o homem foi criado para contemplar a verdade, a causa das causas, a verdade suprema, que é Deus, mas por um meio natural. E Deus, vocês sabem muito bem, pode ser conhecido pela razão. Não como Deus Trindade, mas como Deus Criador, causa das causas. Fim último e causa primeira. Mas, justamente, o homem não foi criado em um estado de natureza pura. O homem foi criado em estado de graça. E a graça dá para ele um fim sobrenatural, que é a vida eterna. Voltar para Deus. Participar da sua vida divina. Ah, mas padre, as duas finalidades é a mesma. Deus, mas uma pela natureza e outra pela graça. E a natureza e a graça não se misturam. A graça eleva a natureza, mas não destrói ela. Ela continua sendo natureza. A gente continua tendo um movimento em direção à verdade. A graça não suprime a nossa inteligência. Agora, nós temos uma finalidade, o próprio fim do homem, a existência dele está na sua doação, na sua doação de si mesmo ao próximo. Então, isso foge um tanto da curva. Mas justamente é oriundo dessa interpretação personalista do homem, né? Porque aqui, tudo que eu falei da finalidade natural, parte do princípio de que o homem é um animal racional. Se a gente diz que o homem não é um animal racional, mas um animal relacionável, a finalidade do homem tem que estar tanto na ordem natural quanto na ordem sobrenatural, dentro desse parâmetro de relacionabilidade. Por isso, enquanto um animal relacionável, a finalidade dele está justamente em se dar a si mesmo, ao próximo, num amor de autodoação. Por isso que é um elemento fundamental da existência do homem no mundo. E é a base para a vida matrimonial e também para a perfeita castidade. Então, num outro discurso, em 28 de abril de 82, né, e também que é citado pelo Christopher West no seu livro, na página 74, o Papa fala: na base dessa mesma significação nupcial do corpo, pode ser formado o amor que compromete o homem ao matrimônio por toda a duração de sua vida, mas também pode ser formado também o amor que leva a uma vida de continência para o reino, né? Para a busca do reino. Ademais, isso daí está num outro discurso, de 24 de março de 82, aqueles que atingirem a vida eterna experimentarão o significado nupcial absoluto eterno do corpo glorificado em união com o próprio Deus e com todos os bem-aventurados. Então, justamente, todas essas consequências são tiradas desse fundamento personalista, de que o homem é um ser relacionável. O fim secundário vira fim soberano, na ordem do matrimônio. Existe uma negligência brutal da lei natural. Por quê? De acordo com a lei natural, a significação do corpo no domínio da sexualidade é diferente desse que é proposto por João Paulo II. Uma vez que, segundo a lei natural, tudo aquilo que a gente pode dizer do corpo humano
no domínio domínio da sexualidade é que a diferenciação sexual de homem e mulher é orientada para a união sexual. E essa união sexual tem como finalidade a procriação. Se a gente parte da natureza humana, o que a gente encontra na natureza humana é isso. Tem uma diferenciação. Essa diferenciação visa a união conjugal para a procriação. É para isso que existem os aparelhos reprodutivos. Em segundo lugar, na ordem do matrimônio, você tem, na própria ordem natural, o auxílio mútuo. Você não precisa nem dar revelação para isso. Está na natureza humana. Tanto isso é verdade, que é possível, não estou dizendo que é moral, mas que é possível ocorrer a união conjugal fora do âmbito do matrimônio. Funciona. É pecado, mas é possível. Por quê? Porque isso está na própria natureza. E fora do âmbito do matrimônio, você não tem. É difícil ver ali um amor de autodoação. Você vê ali uma busca do prazer. Então, veja que aqui a gente está falando da significação do corpo. A gente está falando do ato conjugal, não do matrimônio. Se a gente estivesse falando do matrimônio, de fato, o ato conjugal vem junto. O ato conjugal vem pela natureza e junto vem o amor de autodoação e o remédio com eficiência, que são os fins secundários. Também a asserção de que o significado nupcial do corpo forma base tanto para o matrimônio quanto para a vida de perfeita castidade, a gente deve ter em mente, né, que se o corpo expressasse uma orientação em vista de uma doação, em vista de um amor de autodoação, o que a gente negou anteriormente, mas se isso fosse verdade, isso não seria na base de que não seria por causa do corpo que o homem buscou a vida de perfeita castidade. Então, a vida casta, a castidade não implica um amor de doação total, mas justamente a renúncia desse amor por um amor maior que é sobrenatural. E aí a gente já tem a confusão, né, da ordem natural e ordem sobrenatural. A perfeita castidade, a virgindade, as virgens e o celibato não implica um amor de doação total de si mesmo, mas justamente a renúncia desse amor por causa de algo maior, que é a vida eterna. E é justamente isso que diz São Paulo, né? Justamente a vida casta pelo reino de Deus. Então, outra coisa, né? O significado nupcial do corpo vai ser experimentado no céu. Isso daí já está outra confusão de ordem natural e ordem sobrenatural. A união conjugal, a união sexual, é um símbolo da união de Cristo com a sua igreja por causa da benevolência, da santidade do amor matrimonial, e não por causa da união carnal em si. É mais por causa do matrimônio do que por causa da união carnal.
E a união conjugal entre o marido e a mulher vai muito além justamente da união carnal. E ela foi criada para esse mundo. Foi criada para esse mundo e não para o outro, porque justamente, como diz Nosso Senhor no Evangelho, né? Na ressurreição eles não vão nem se casar, não vão nem casar nem ser casados, mas vão viver como os anjos de Deus no céu. Justamente, o matrimônio é para formar almas para o céu, nesse mundo. Depois na vida eterna não vai ter mais sentido. Então, vocação ao matrimônio. Vocação matrimonial como alternativa à vida consagrada. Então, justamente, o Papa vai afirmar: a revelação cristã reconhece duas formas específicas de realizar a vocação da pessoa humana em sua integralidade para o amor: o matrimônio e o celibato. Então, novamente, você tem aí o amor de doação total de si mesmo em vista. E aqui, o que nessas catequeses que ele deu sobre justamente a vocação matrimonial, em nenhum momento se fala do celibato, como se falou antes, para o reino de Deus. Então, justamente acaba se dando tendo uma tendência, uma interpretação mais naturalizante dessa doação mútua. Então, a partir de tudo, tem uma confusão entre ordem natural e ordem sobrenatural. De novo. Justamente, quando a gente fala em vocação, o que se pensa? O que constitui uma vocação? Primeiro, um chamado, claro. Chamado de uma outra pessoa. Um chamado de outra pessoa que, nesse caso, é Deus por meio da igreja. Para quê? Para ir além das possibilidades da natureza humana, para fazer algo extraordinário e sobrenatural. Ou seja, evidentemente, o celibato, a castidade, foge do caminho comum, do instinto natural do homem da procriação. É um caminho extraordinário, é um chamado para algo maior. Então, é isso que sempre se ensinou como a vocação para o celibato, para a vida de castidade, para a virgindade. Para que isso? Justamente para o reino de Deus, para uma vida mais perfeita, para o céu. Enquanto sempre se compreendeu o matrimônio como não chamado, um instinto. Instinto 2, oriundo da natureza humana. Um instinto oriundo da natureza humana, ou seja, que não vem diretamente de Deus, mas que vem de Deus porque ele inseriu esse instinto na natureza. 4, para realizar uma potência dessa mesma natureza humana, para fazer aquilo que ela foi feita para fazer. Ou seja, perpetuar a espécie humana. Então, existe uma confusão entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. Existe uma sobrenaturalização dessa via ordinária que é o matrimônio. Então, se isso não fosse
se fossem dois caminhos igualmente no mesmo nível, daí justamente haveria um problema, porque o Concílio de Trento declarou de forma dogmática que a vida de virgindade do celibato é melhor e mais santa que a vida matrimonial, porque há um sacrifício maior em vista do reino de Deus. Então, justamente, essa vocação para o matrimônio nunca existiu. A vocação, justamente, é o chamado de Deus por meio da igreja para uma vida mais perfeita, que é uma vida de renúncia. Enfim, o ato conjugal acaba sendo um sacramento de Deus. Uma imagem da Trindade, uma imagem do amor de Deus pela igreja, a linguagem do ágape. Ágape justamente é o termo grego, né, para amor de caridade. Nós temos 4 termos gregos para o amor: ágape, filia, eros e esgorgê. Ágape, que é o amor de caridade; filia, a amizade normal; eros, o amor sensível; esgorgê, o amor familiar. Então, essa linguagem do ágape seria a linguagem da caridade. Então, seria uma imagem da caridade. De novo, tem uma confusão de ordem natural e da ordem sobrenatural, uma confusão da natureza e da graça. Justamente o ato conjugal, ele é muito distinto da vida trinitária, intertrinitária, e da vida da graça, para configurar uma imagem que revela Deus. Então, no discurso, né, de 13 de outubro de 82, o Papa afirma que o mistério do amor de Deus se torna visível, uma realidade visível, através da união carnal do primeiro homem e da mulher. A união matrimonial foi criada para ser uma imagem da vida íntima da Trindade. E que se tornar uma só carne se refere não somente à união dos dois corpos, como entre os animais, mas é uma expressão sacramental que corresponde à comunhão das pessoas trinitárias. E o homem é a imagem de Deus não somente na sua humanidade, mas também na comunhão das pessoas que o homem e a mulher formam desde o começo. Então, a gente tem que ver o que é necessário para ser uma imagem sacramental. Então, deve haver uma conexão, a imagem deve estar conectado ao protótipo daquilo que ela é imagem, por uma relação de causalidade direta. E deve ser, a coisa daquilo que ela é imagem deve ser manifesta. Então, você deve olhar para aquilo, para uma determinada coisa, e ver que essa coisa é manifestamente a imagem de algo. Assim como você olha para um quadro e reconhece alguém nesse quadro. Agora, para o ato conjugal, né? Ele não é diretamente causado pela Santíssima Trindade. Então, é bem diferente de um sacramento. Mas ele é causado pelo casal, atuando como agentes livres. E esse ato não manifesta o amor íntimo trinitário, porque ele é muito
dissimilar, é muito diferente do amor trinitário. Por quê? Porque, primeiro, é um amor entre duas pessoas humanas, ao invés de duas pessoas divinas. Porque o ato conjugal não participa do amor de Deus, necessariamente. Então, é diferente de uma ação realizada em estado de graça. Uma vez que o ato conjugal ele pode estar sendo realizado sem que os esposos estejam em estado de graça. E daí você não tem nada de caridade ali, caridade divina. O ato conjugal não é um ato de doação total de amor, que a gente viu que para isso daí precisa de uma caridade perfeita, um ato de doação total de amor. Por exemplo, tem que ser realizado por alguém que é um ato de adoração, um ato que é feito somente para Deus, é um amor que não é participado com as coisas do mundo. O ato não pode estar contaminado pela concupiscência, que faz com que você vise, antes de tudo, o prazer, ao invés de Deus. E também porque esse ato tem um fim que não é diretamente Deus, mas a procriação nesse mundo. Então está muito longe de ser do amor entre as pessoas divinas. Muito longe. Você está sobrenaturalizando algo que é meramente natural. Ah, mas padre, um ato feito em estado de graça, por amor de Deus, não tem um merecimento sobrenatural? Sim, mas está longe de ser uma imagem, uma manifestação do amor trinitário. Ainda assim. E, além do mais, nós estamos falando do ato conjugal em si. Em si, ele está longe de ser uma imagem do amor trinitário. Na doutrina tradicional da Igreja, a forma de amor que parte do homem, que está mais próxima do amor trinitário, é o amor do homem por Deus em estado de graça. E que nos é dado pela graça, que é uma participação do amor de Deus. Então, é aquilo que mais se aproxima do amor de Deus, e justamente nós estamos aí na ordem sobrenatural, porque nós precisamos da graça para ter a caridade. Aí tudo bem, mas algo que é meramente natural, não dá. E que é ainda manchado pela concupiscência, é o amor de caridade. Então, nós temos justamente uma confusão de natureza e graça. E de onde que vem isso? Justamente do fato que, a partir desses princípios personalistas, nós colocamos a graça em xeque. Porque, partindo desses princípios personalistas, o homem é semelhante a Deus, não pela razão, não pela alma, mas pela relacionabilidade, pelo seu corpo, pela sua natureza corporal, pelo seu corpo. Então, ele tem na sua própria natureza algo que ele faz semelhante a Deus em sua natureza íntima, que é a relacionabilidade, a relação. Então, afirma-se ainda que, antes de tudo, ele vai de encontro a Deus pela sua relacionabilidade, e não pela graça, que nos é dada por Deus, e que nos faz ser participantes da vida divina. A gente já é participante da vida de Deus pela nossa doação, nosso amor de doação, de autodoação, pela nossa relacionabilidade. Então, a gente teria algo na nossa própria natureza que nos dirigiria a Deus e que nos uniria a Deus. E daí, eu não estou
dizendo que o Papa afirma isso, mas seria uma consequência natural. Nós podemos perder a graça, mas nós não podemos perder porque a graça nos é dada de forma gratuitamente, de forma gratuita. E é algo que está além da nossa natureza, mas nós não podemos perder a nossa relacionabilidade. Nós não poderíamos perder isso. Então, nós podemos nos colocar em estado de inimizade de Deus se nós estamos unidos a Ele pela nossa própria natureza. Existe um estado de pecado mortal? Alguns hoje em dia vão dizer que não, porque o homem já está unido a Deus pela sua própria natureza. E aí a coisa fica complicada. Mas justamente, até agora a gente falou de amor de doação mútua, a gente falou de ir ao encontro do outro, mas cadê a graça? Qual que é o papel da graça? Aparentemente, não muito. O corpo acaba sendo uma imagem de Deus, tanto na sua relação de comunhão, quanto enquanto ele é capaz de tornar Deus visível a nós, de forma a tornar para nós visível aquilo que é espiritual e divino. O homem se torna uma imagem de Deus não no momento da sua solidão, mas no momento da sua comunhão. Então o corpo é a imagem de Deus e não a alma. Que isso vai diretamente contra o Catecismo de São Pio X, como eu já falei. Então, nós podemos dizer que, para a teologia do corpo, o amor, o amor maior, que é o ser total esse amor de autodoação total, é expresso no amor conjugal, no ato conjugal. Enquanto que a igreja sempre ensinou que o maior amor justamente é a caridade do homem, o amor do homem por Deus em estado de graça. A teologia do corpo apresenta o amor conjugal como uma expressão do amor intratrinitário, enquanto que a igreja sempre viu esse amor como uma imitação e participação imperfeita do amor maior. Bom, para terminar, São Tomás, São Tomás afirma que o intelecto é a imagem de Deus, na medida em que o homem é capaz dele e pode participar da sua vida. O homem é imagem e semelhança de Deus porque sua alma é capaz de atingi-lo pela própria operação de conhecimento e de amor. O homem conhece a Deus, vê que Ele é bom e o ama. Conhece pela sua natureza racional. Santo Agostinho fala, o homem é capaz de Deus, ele pode chegar ao conhecimento de Deus pela sua própria razão. E isso permite uma nova forma de ser pela graça, pela infusão das virtudes teologais. O homem, pela graça, vive da vida de Deus, da vida divina, e pode se dirigir a Ele pelas virtudes teologais. Então, ele é uma imagem de Deus, uma imperfeita pela natureza e pela graça, e vai ser perfeita pela glória. Então, enquanto isso para a teologia do corpo, a união teologal com Deus não se dá pela graça, mas pelo encontro com o próximo, que é vocês. E o homem se assemelha a Deus pelo dom de si e não pela graça. Inclusive, o Papa João Paulo II vai afirmar na catequese de dia 16 de dezembro de 81, que a comunhão dos santos e o paraíso são entendidos em função da doação mútua, da doação que eles fizeram de si para Deus e entre eles. E que, justamente, eles vão estar plenamente satisfeitos em sua natureza, não pela visão beatífica, mas pelo fato de que eles vão se
dar mutuamente um ao outro por toda a eternidade. Claro, justamente, o fundamento personalista leva nisso. Então, a vida eterna, a plena satisfação não vai ocorrer do intelecto e da vontade do homem pela visão beatífica, mas pela doação mútua. Isso vai justamente frontalmente contra tudo aquilo que foi ensinado, né? Que a gente vai justamente ter a plena beatitude na visão beatífica, em que nosso intelecto e nossa vontade vão ser saciados pela visão de Deus direta. Então nós temos aí uma revolução coperniciana, uma revolução antropocêntrica. O homem é o centro de tudo. Não é Deus que vai saciar o homem, mas é o homem que vai saciar a si mesmo, pela sua experiência. Então Deus não é mais o fim último, mas o próprio homem como imagem de Deus na sua natureza. O homem vai ser semelhante a Deus não pela graça, mas pela natureza que ele já tem. Então o homem se basta, o homem tem um valor intrínseco em si mesmo. E aí justamente a gente volta lá para Gaudium et Spes, número 24. Mas ainda quando o Senhor Jesus pede ao Pai que todos sejam um, como nós somos um, sugere, abrindo perspectivas inacessíveis à razão humana, que dá uma certa analogia entre a união das pessoas divinas entre si e a união dos filhos de Deus na verdade e na caridade. Essa semelhança torna manifesto que o homem, única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si mesma, não se pode encontrar plenamente, a não ser no sincero dom de si mesmo. Então, justamente, a única criatura que Deus quis por si mesma, o que isso quer dizer? Tem várias interpretações. Ou seja, mais a gente poderia interpretar que o homem se basta a si mesmo, e que ele vai se encontrar plenamente, vai cumprir a sua própria natureza, não em atingir o seu fim último, que é a vida eterna, ou a contemplação da verdade na ordem natural, mas no dom de si mesmo. Então já vemos aí o personalismo, o fantasma do personalismo. Então nós temos aí problemas concretos, né? O fim secundário do matrimônio é exaltado, colocado em primeiro lugar, em detrimento do fim primário, decorrente na natureza, uma preponderância da experiência e da sensualidade, ou seja, a experiência e a sensualidade está acima da própria natureza. O que vale justamente é que o homem sente, o que ele experimenta, e a partir disso daí, a exaltação do fim secundário, o importante é o dar a si mesmo, dar mútuo. Então justamente vai ter aí a tendência de espalhar o método natural como se fosse um oitavo sacramento, como se fosse absolutamente necessário para uma vida conjugal católica. Por quê? Porque justamente vai dar todo a experiência da doação mútua sem o inconveniente da gravidez. Ou seja, um detrimento da natureza em favor da experiência. Uma sobrenaturalização do natural. Então a gente já viu que tem essa confusão de ordem natural e sobrenatural. O natural é sobrenaturalizado, ou seja, no ato conjugal é santo e santificador, um sacramento de Deus, imagem de Deus. A profecia tem uma língua profética, tem um caráter profético o ato conjugal, quase como uma revelação, o que é um absurdo. É uma sobrenaturalização daquilo que é absolutamente natural e uma naturalização daquilo que é sobrenatural. Porque aquilo, no fim das contas, aquilo vai se santificar pela sujeição à natureza e não por meio da graça. É a própria natureza que vai santificar o homem, não a graça. Então é algo bem complicado. Então, nós temos aí, que a gente falou dos 4 amores, né, que estão aqui, agape, eros, filia, storge. Fala-se muito na teologia do corpo da linguagem do ágape, mas no fim das contas, né, acaba sendo mais uma apologia do eros, do amor sensível
afinal de contas, a gente está falando de experiência do ato conjugal, do que justamente um rebaixamento do ágape ao eros. É mais uma apologia do eros do que do ágape conjugal, do amor, de caridade, que vai muito além do ato conjugal, né? Então, vou parar por aqui. E vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.